Buongiorno e buonasera a tutti voi. Dando continuidade à terceira temporada do podcast da Lapori Queiroz Advogados sobre empreendedorismo, trazemos hoje uma empresa, um grupo, na realidade, que exerce serviços de drone. É muito provável que você que nos assiste no YouTube, você que nos ouve no Spotify, ainda não conheça esse tipo de serviço tão inteligente e tão interessante que ganha cada vez mais mercado no Brasil. Do meu lado direito, meu sócio, meu amigo Guilherme Queiroz. Voltamos depois de um tempo de hiato, voltei com o cabelo e voltei com vontade. Um tempo de espera para a gente continuar aí a nossa terceira temporada. Obrigado por ter me convidado, obrigado, Matheus. E tecnologia, drone, acho que tô muito esperançoso aí de que a gente vai ter uma boa troca. Vamos lá. E nós temos um cenário diferente, estamos na sede nova do nosso escritório, então acostume-se com esse novo cenário e não reparem a bagunça. Matheus Maia, quero te agradecer pelo convite. Eu que agradeço. Grande prazer estar aqui com vocês, né, para apresentar um pouquinho da empresa, né, da DR1, para apresentar um pouquinho de como é que foi a nossa jornada, né, na criação da empresa, hoje rodando a empresa, todo esse processo, né, de empreendedorismo aí, e que todo mundo aproveite um pouquinho aí do que a gente vai falar aqui hoje. Legal, Matheus. Veja, por mais que haja genialidade entre as pessoas, ninguém acorda e fala, vou empreender com drone hoje. Qual é a tua relação com drone e qual foi essa virada de chave? Tentar resumir um pouco, a história é longa, né? Mas vamos lá. Eu nunca tive um idealismo de realmente empreender, né? Eu me formei no colégio, fiz administração na PUC, depois meu irmão era piloto e eu comecei o curso de piloto também. E a gente sempre gostou de aeromodelismo, avião, helicóptero, etc. Então a gente comprou um drone por conta própria, de hobby, um ano antes da gente conceber a DR1. E tinha uns amigos em Minas que já tinham uma empresa de prestação de serviço com drone, mas muito mais voltado para filmagem. E depois de 8 meses ali que a gente testou o drone a primeira vez, testamos, brincamos, beleza, não tem nada demais quanto a isso, né? Não é tão legal assim ficar voando no drone. E a gente começou a pensar na possibilidade de seguir um pouquinho do que eles estavam fazendo em Minas, né? Falei, vamos fazer uma filmagem ali do pessoal entrando no canal da Barra da Tijuca até. O pessoal entra de jet ski ali. Fizemos uma filmagem de brincadeira e veio o cara que estava no jet ski que a gente filmou e falou, cara, vocês não têm interesse em me vender essa imagem? A gente falou, sim, com certeza, quanto? Falamos o valor, o cara pagou, falou, pode ser um negócio aqui, né? Então eu estava numa fase da minha vida que eu não estava voando tanto mais como piloto de helicóptero. O outro sócio que era o Lucas, né, tinha feito malhação na época, era ator, e também estava no final ali, não estava seguindo mais tanto a carreira de ator. E os dois outros sócios tinham um trabalho, então a gente começou a conversar junto, falou, pode ser uma possibilidade, vamos começar a fazer isso aqui. Vamos deixar de ser um hobby, vai deixar de ser hobby isso aqui, vamos começar a tentar pensar num modelo de empresa. Então essa foi a ideia inicial da empresa, a gente nunca achou que ia chegar onde a gente está hoje, né? A gente sabe que tem muita coisa para fazer, muita coisa para crescer, mas a ideia inicial foi essa. Eu nunca tive um ideal, quero ser empreendedor, quero criar um negócio, né? Mas desde que a gente iniciou a DR1, a gente começou a estudar, se enfiou no mundo, que a gente chama no mundo dos drones, né? Todas as possibilidades e o portfólio que você pode oferecer com esse serviço em diversos setores diferentes. E a gente começou a vislumbrar, que é o que a gente faz hoje, né? Depois de 10 anos, aí, quase 11 anos que a gente começou a brincar com isso lá atrás. Tudo que a gente pensou na época, a gente hoje conseguiu realmente estar colhendo os frutos que a gente pensou lá atrás de possibilidades. Mas foi muito nessa questão, foi mais um ponto que surgiu na nossa vida, que a gente decidiu cair dentro, né? E até hoje a gente está, graças a Deus, bem aí com o projeto rodando. O que eu acho mais interessante é que você e seus sócios na época aproveitaram uma circunstância fática de momento e havia uma preparação técnica, ou seja, você não era um advogado, Sim. Você era piloto de helicóptero, você Sim. tinha uma visão aerodinâmica, espacial, né? Uma familiaridade, né? Exato. Esse ponto ajudou muito, até porque nos primeiros 2 anos de empresa não existia regulamentação para uso de drone no Brasil. Então, a gente sendo piloto, né, quando a gente ia nos clientes oferecer o serviço, fazia muita diferença e era o que era necessário para a gente conseguir fazer, às vezes, uma demonstração, né? Quando você ia em construtora fazer um serviço outro,
construção civil aqui no Rio, muitos não tinham essa questão, regulamentação, como é que funciona e tal. Sim. Mas quando a gente tinha empresas que era o que a gente almejava, empresas de óleo e gás, empresas de mineração, isso fez muita diferença, né? Então, realmente, essa expertise técnica que a gente tinha da aviação, né, trouxe muito para a gente em segurança da operação, montar processo de entrega, que é um dos diferenciais nossos hoje dentro do mercado, e trouxe a confiabilidade por parte do cliente. Então, ele tinha tranquilidade que tinham pessoas que entendiam o que estava fazendo. Mas, na parte do que a gente entregava, a gente não entendia zero, né? Hoje a gente faz inspeção, topografia, monitoramento ambiental, coisa que a gente não tinha noção nenhuma do mercado. Então, foi aprendendo, estudando, aprendendo, vendo o que as empresas estavam fazendo no exterior, tentando aplicar no Brasil. Total. E também é interessante o fato do Matheus, antes de comercializar esse tipo de serviço, ele ter uma experiência. Por que eu estou falando isso? O Flávio Augusto, o fundador da WiseUp, ele não aprendeu inglês nos cursos da WiseUp, né? Então, antes de você... Porque você poderia ser um multibilionário, criar um time e ser um super gestor. Sim. Mas não, você começou de dentro da operação, fazendo drone de atividades recreativas e tudo mais, né? Isso faz toda a diferença hoje em dia, né? Que quando você é um multimilionário, você investe em projetos, né? Você não entende a fundo de projetos, né? Você entende com uma visão macro de gestor ali, como rodar uma empresa. Então, você precisa de alguém que entenda do negócio. No nosso caso, hoje, a gente entende do negócio de cabo a rabo, né? Desde o mais básico, a gente operou, a gente foi para a plataforma, embarcou várias vezes. Todo o processo montado foi a gente que criou, né? Então, hoje é muito fácil entender o que está dando certo, o que está dando de errado, o que precisa ajustar. Ponto simples, né? Ontem eu estava saindo do escritório, um negócio que eu não olho mais o operacional. O Ricardo, meu sócio, que olha para o operacional, estava saindo do escritório, viu um EPI azul em cima da bancada, eu olhei e falei, cara, EPI azul, acho que o pessoal deve ter separado errado aí, que EPI azul não pode ir na plataforma. Aí ele olhou, é mesmo. Então, assim, negócio que nunca alguém ali olhar o negócio que poderia dar um problema. Ele já foi sanado ali na hora. Então, são pontos realmente de aprendizado ao longo do tempo. A gente realmente foi lá, operou, estava na frente do negócio, que hoje traz muita facilidade e tranquilidade. Quando a gente vai explicar o serviço para o cliente também, traz muita tranquilidade, que a gente estava lá na ponta também operando. E até para nossa equipe, né? Muitas vezes fica aquele cara, o cara investiu no negócio, não sabe nada da operação, tá querendo não dar ordem aqui. Não, meu, tava lá na ponta também. Entendeu? Tudo que vocês estão fazendo hoje, a gente que criou lá atrás. Então, é um grande benefício isso pro negócio. Mateus, quanto tempo tem? Desculpe te interromper. Eu só queria saber quanto tempo tem desde o Day One. O Day One foi 2014. 10 anos. Senão... 6 meses a gente fundou a empresa. 2015, 31 de janeiro de 2015 a gente fundou a empresa. E então já vai fazer 10 anos de janeiro a fundação da empresa, né? Mas desde que começou já se passaram 10 anos. Vocês já são empreendedores desde 2014 e a empresa foi formada. Sim. No tocante a serviços, Matheus, você já deu uma palhinha a respeito do que vocês fazem, mas eu queria que você aprofundasse um pouco mais os principais serviços da DR1 e o serviço que você tem um apreço maior, um carinho maior, talvez pela complexidade, talvez pelo segmento. Depois a gente fala também dos segmentos que vocês atendem, os principais. Hoje a gente atua, a gente até se intitula hoje uma operação que a gente chama de 360 DT3. O que é isso? DT1, né? Tecnologia de drones, então Drone Tech. DT2 é Data Tech, então tecnologia de dados. E 3 é Digital Transformation, então transformação digital. Então a gente utiliza o drone, capturando dados, imagens, sensor de gás, sensor de metano, que seja. Processa isso, analisa esses dados, então a parte da tecnologia dos dados. E em terceiro a gente traz transformação digital para o cliente. Então ele não recebe uma imagem, recebe um relatório dentro de um software de processamento já para ele tomar a decisão. Claro. Então com isso traz transformação digital dentro do processo. Otimizando, que é um dos nossos principais benefícios. A segurança operacional que a gente traz para o cliente, eficiência operacional, redução de custo, são os principais benefícios que a gente traz. E o 360, que eu passei no início, é que a gente atende hoje qualquer ponta da atuação de drone. Tá? Então, hoje a gente é revendedor de drone, a gente tem a DR1 Academy, que é a parte de treinamento, a gente dá consultoria para a empresa. Tem empresas que querem internalizar o processo. A gente entende, realmente faz sentido você internalizar o processo. Então, você tem que comprar esse drone aqui. Então, eu não sou uma empresa de venda de drone. Porque tem empresa de venda de drone, ele quer vender o drone que para ele
traz mais receita, traz mais margem. O nosso foco é, cara, você precisa desse equipamento aqui, você não precisa desse aqui. Legal. Você precisa treinar a sua equipe, você precisa montar nesse formato aqui. Então, você economiza uma grana pro cliente, exato, né? porque todo mundo acha que é simples. Quem já pilotou um drone acha que é muito, muito simples. E realmente quando você pega a primeira vez, é muito simples voar. Mas quando você está aplicando isso dentro de uma indústria, né, que você tem procedimento de segurança, você precisa trabalhar da forma correta para que não ocorra algum acidente, é muito importante ter um processo. Porque acidente acontece, né? A gente já teve diversos incidentes. A gente aprendeu com isso e cada vez vem reduzindo esse número, Sim. que é o nosso foco é 0. Né? E acidente a gente teve um na história, né, que a gente já aprendeu muito com isso, nunca mais, o nosso foco hoje nunca mais ter isso. Mas incidente a gente vem cada vez reduzindo essa curva, né? Que essa curva de aprendizado as empresas não têm. Né? A gente já está em 10 anos fazendo isso. Claro. É a mais antiga. Eu não vou dizer a mais antiga. A gente foi uma das pioneiras no que a gente faz hoje. Perfeito. Tá? Muitas empresas que estavam com a gente lá, concorreram na época que a gente já saíram no mercado. A gente já teve um ciclo de concorrência que foi entrando, saindo. Mas hoje, o que a gente faz de serviço em geral, então trazendo esse 360 DT3, né? Toda essa parte de abrangência de serviço que a gente entrega, a gente tem um portfólio imenso, né? Que aí inspeções visual, termográfica, medição de espessura, por exemplo, são tipos de inspeções que são feitas em ativos. Então, você quer analisar uma plataforma de petróleo, que é o que a gente mais faz hoje, quero fazer uma inspeção vendo se a integridade, se a plataforma está íntegra. Né? Então, quero ver corrosão, quero ver pintura, se numa torre lá tem uma trinca que pode cair. Ou embaixo, né, nas próprios pilares. Na parte de baixo. Costado, que é ali o casco do navio, a gente faz inspeção. Riser, que é onde sobe o petróleo por dentro daquele riser ali, a gente faz inspeção ali também. Então, é um dos tipos de serviço que a gente faz tanto para plataforma, tanto em refinaria, indústria de siderurgia, mineração. E tem serviço de topografia, que também substituindo aí o topógrafo convencional, né? Os benefícios são diversos dependendo de cada segmento que a gente atua. Vocês têm auxílio de algum profissional especializado dentro dessa, então, por exemplo, hoje, um engenheiro de... Então, exatamente. Hoje a gente, na atuação que a gente... cada área de atuação a gente tem um profissional específico. Então, inspeção eu tenho um piloto treinado com um inspetor qualificado e certificado. No mercado, quando eu faço topografia, eu tenho... Ou eu treino o topógrafo para virar um piloto, ou eu tenho um topógrafo e um piloto à parte. Tá? Quando eu entrego, por exemplo, um projeto de medição de espessura, eu trago um engenheiro e um mecânico em conjunto. Né? Na parte de topografia também tem um engenheiro cartográfico, também assina lá o laudo. Então sempre tem o específico de cada setor. Tá? Na parte meio ambiente, na ambiental, normalmente o cliente já tem, né, um engenheiro de meio ambiente. A gente faz muito monitoramento ambiental para a plataforma também, na parte de despoluição ali, feições de óleo, vazamento de óleo. Então, esses são alguns serviços que a gente atua. Principalmente o que a gente mais faz hoje é inspeção, monitoramento ambiental, offshore, em plataforma, topografia, que é o que a gente mais faz hoje. Mas a gente tem um leque de vários. Entretenimento, alguma coisa ligada aí? Entretenimento, o início da empresa, como não tinha o setor que a gente queria atuar, é esse que a gente atua hoje. Que a gente chama de soluções com drone, né? Para engenharia, topografia, etc. Antigamente não existia esse mercado. Então a gente tinha que bater porta a porta. Os clientes falam, cara, isso aqui é uma solução. O pessoal, não, isso aqui é brinquedo, não vai conseguir seguir muito em frente. Então a gente, para ter caixa, para conseguir sobreviver, a gente virou uma produtora de vídeo. Até 2017 a gente virou uma produtora de vídeo. Todos os prédios aqui da Barra da Tijuca Recreio que estavam em condição, a gente filmou todos, acompanhou todas as obras, editava os vídeos, entregava. Que era o que a gente mais fazia. Construção civil era o que a gente mais fazia na época. Então a gente fez os 3 Rock in Rios, acho que foi 2016, eu não lembro os anos, né? 2016, 2018. A gente fez Rock in Rio, fizemos contrato na Globo, filmava novela. Então a gente teve essa parte de entretenimento ali, de imagem a gente não faz mais. A única coisa que a gente faz hoje de produção de vídeo ainda, a gente tinha clientes antigos que a gente atendia de óleo e gás, porque tem uma restrição absurda para você ir numa plataforma de petróleo, mesmo com a equipe de filmagem. Então essas empresas ainda continuam solicitando para a gente serviço que a gente já tem experiência de ir na plataforma e fazer a filmagem. Então, continua atendendo algumas empresas, né? Mas não é nosso foco mais. Entendi. Inclusive, você falou de monitoramento ambiental. Há algum tempo, o IBAMA ele já exerce as suas fiscalizações por meio de drones, sobretudo nos lugares mais problemáticos, ali norte e centro-oeste. Matheus, a gente está gravando aqui no final de julho, no último dia de julho, tem um evento
Ocorrendo, antes da gente começar a gravação, você fez um comentário comigo, eu queria que você comentasse aqui no podcast, olhou para cima no evento que tá passando agora, que história é essa aí? Então, o que eu tava comentando com você da Olimpíada, né? Isso. Então, um fato, né, que eu analisei durante a Olimpíada na filmagem de abertura ali, toda a transmissão de abertura, que pelo que eu analisei, não tenho 100% de certeza do que eu tô falando, é que não tinha filmagem de drone, né? Tinha filmagem de helicóptero, tinha filmagem que a gente chama terrestre, né? Que é a filmagem convencional, mas não tinha filmagem de drone. Então, não pesquisei a fundo, mas a minha análise sobre isso é que é muito provavelmente por questão de segurança pública, né? A gente sabe aí dos atentados já tiveram em Paris, na França, na Europa como um todo. Mas o drone hoje, uma parte bem séria, né? Regulamentação, tanto para aviação civil, né? Tanto para a segurança pública, que é a segurança das pessoas ali que o drone está voando sobre as pessoas, né? E o ponto principal, né, durante uma Olimpíada dessa, mesmo que tenha uma empresa autorizada a fazer os voos de entretenimento ali, isso abre dúvidas, né? Esse drone que está aqui, está autorizado ou não? Imagina, tinham 40 mil agentes, eu acho, da polícia, né, fazendo o policiamento ali da abertura. Uhum. Então, você ter um drone ali voando, para ele ter 100% de certeza que aquele drone é da equipe de segurança, é muito mais fácil ele, é proibido, mesmo a equipe ali de entretenimento, está proibido. Que hoje, pelo sistema de GPS do drone da fabricante, você consegue botar um que chama de geofence, que é como se fosse um campo de força ali, que entre aspas, na verdade, é um bloqueio de GPS. O drone voa com GPS, então você bloqueia a utilização de GPS naquela área dos drones, então você não consegue nem entrar naquela área. Ele vai, cai ou ele não consegue entrar? Ele vira uma barreira. Ele vem até essa coordenada aqui e ele para. Não passa, vira um bloqueio. Por isso eu falo um campo de força, ele para ali e não passa, entendeu? A não ser que o cara coloque um bloqueio do drone, e hoje tem armas de sinal. Aquelas arminhas, né? Ele cai, né? Ele aí você perde o drone, né? Porque esse é o problema, Exato. Mas assim, eu acho que essa foi uma grande preocupação que eles devem ter tido lá durante Nesse universo dos mega eventos, de grandes empreendimentos da engenharia, você até treinos militares, existe algum evento, algum empreendimento que você tem o sonho de, eu quero colocar um drone da DR1, algum dia vai sobrevoar? A Copa do Mundo? Então, como a gente saiu dessa área de entretenimento, né? Lógico, a gente teve Copa do Mundo e Olimpíada, a empresa já estava aberta. A gente tentou ainda ir para a Copa do Mundo, filmar na época. A gente não conseguiu porque a empresa que vinha já tinha todo o sistema, todas as empresas contratadas já vinham junto. Americana? Acho que era americana, não lembro se era, eu lembro que era de fora. Mas tanto para a Olimpíada, tanto da Copa do Mundo foi a mesma coisa. Eles têm aquelas Spider Cam, aquelas câmeras que ficam no meio do estádio e tal. Então esse era um evento que a gente almejava muito, né? O Rock in Rio foi um evento que a gente almejou, que a gente conseguiu. Sim. Né? Mas quando a gente saiu do entretenimento, hoje a gente não tem um objetivo, assim, igual, esse evento aqui seria muito interessante a gente estar. Eu acho que hoje é muito mais do nosso, assim, que a gente almeja realmente, é mais uma questão de plano de expansão e atendimento. Claro. Hoje a gente atende Brasil todo, né? Já mesmo se a nossa base sendo o Rio, né? A gente atende o Brasil inteiro, porque hoje o drone ele é um equipamento pequeno, mesmo sendo os drones que a gente utiliza sendo bem específicos para o que a gente atua. A gente mobiliza um piloto do Rio e ele atende no Pará. O que a gente mais atende é fora do Rio, por exemplo. Fora do Rio que a gente mais atende. Legal. Vocês têm gente fora do Rio ou do Rio pega a equipe sai daqui e vai operar. Quando eu tenho um contrato, por exemplo, fixo o cara tem que operar todo dia ou toda semana, a gente contrata alguém local, faz todo o treinamento e ele já fica ali operando. Então a gente tem isso em Minas, teve um contrato agora que a gente operou o Nordeste inteiro fazendo isso. Mas o nosso plano realmente que a gente almeja, né, é a gente fazer essa expansão para a América do Sul. Brasil a gente está atendendo bem, mas lógico, a gente já teve um foco, a gente teve uma base em Angola uma época, saímos. Brasil tem muito serviço, Brasil tem muita indústria, Brasil tem indústria de todos os setores, né, são dos únicos países do mundo que tem isso. Então a gente sabe que aqui dentro a gente tem muito a explorar ainda. Então o nosso que a gente almeja, né, olhando assim, quero muito estar nesse lugar aqui. Daqui a 5 anos, por exemplo, a gente está fazendo um atendimento na América do Sul. Eu falo América do Sul porque, pela a história ali do Grupo Aerodyne, que é a empresa que entrou dentro do grupo da R1, né? A gente tem uma abrangência de atuação.
Então eu não posso atuar fora da América do Sul. Certo. Então por isso, então não falaria outros países, mas Certo. outros continentes, né? Mas o nosso foco realmente é Brasil com expansão para a América do Sul. Bom, bacana, Matheus. Vou falar sobre a clientela. A gente gerar receita por meio de clientes é relevantíssimo, mas a fidelização também tem uma relevância talvez acima da normalidade. Um dos clientes mais significativos para vocês foi a Petrobras, que dentre os segmentos, o segmento de serviços de drone para empreendimentos offshore é complexo, demanda uma inteligência e experiência que vocês têm. Sim. Queria que você falasse um pouco desse relacionamento com a Petrobras e do ponto de vista empreendedor, na sua perspectiva, qual que você acha que foi a estratégia correta para fidelizar, para ter a Petrobras como cliente fixa, que veste a camisa da empresa já há alguns anos com vocês, há uns 7 anos a Petrobras está com vocês? A gente começou o relacionamento com a Petrobras em 2016, mas muito de demonstração, né? A gente foi fazer o primeiro serviço realmente lá com concorrência e licitação em 2017. Tá? Mas, assim, a Petrobras foi a empresa que abriu portas pra gente. Lógico que ela tinha uma necessidade, né? Não foi a empresa, abraça aqui a DR1, não foi isso, mas a empresa tinha uma necessidade, né, de ampliação da tecnologia. A Petrobras tem o CEMPES, que é o Centro de Pesquisa, que fica aqui no Fundão, acho que deve ser um dos maiores centros de inovação de pesquisa. Eu fui lá e mês desenvolvimento. passado, um evento da Reinotec. Sim, é verdade. Parece um Manaus Espacial. É bem legal, tem um anfiteatro aí bonito. Exato. Então, o centro deve ser um dos maiores centros de desenvolvimento, né, de inovação do mercado de óleo e gás. Sim. Né? Então, o CEMPES tinha esse objetivo de começar a utilizar soluções, né, remotas nas inspeções dos ativos de Petrobras. A responsável lá do CEMPES, até a Carla, né, Carla Marim, é uma das precursoras da utilização de drone. Ela começou a procurar isso em 2008, bem antes da gente começar a empresa. Então, ela buscou a empresa de aeromodelo na época, que era um aeromodelo, aqueles helicópteros, né, que instalavam câmeras para fazer teste para a Petrobras. E a gente entrou num gap ali exatamente quando o drone começou a virar uma tecnologia confiável, que antes era usado nos helicópteros. O helicóptero, o sinal, em 100 metros você perdia sinal, a autonomia era baixa, a combustão, né, tinha que botar gasolina. E os drones começaram a vir com a câmera pequena, com alta resolução, fácil de transportar, com autonomia de voo, né, bem mais leve. E a gente entrou nesse ponto onde as empresas de modelo não estavam atuando ali, mas tinha muita restrição, e a gente trouxe o drone. Então a gente foi um dos primeiros a entrar com drone na Petrobras. Drone, eu digo esses que são usuais hoje, né? Então a Petrobras abriu muita porta para a gente ir demonstrando as possibilidades. Ela tinha uma alta demanda, né? Mas a Petrobras lá atrás ela tinha um sistema de certificação. Aquele CRCC era uma certificação. Hoje, pela essa questão das licitações, né? Qualquer um pode ir lá e aplicar a licitação. Se você comprovar que você tem capacidade técnica, você aplica um preço. Antigamente você tinha que passar por um crivo da Petrobras. Então a gente entregou a documentação inteira, mostrou a nossa capacidade. Fizemos um teste na Reduc, fizemos um embarque numa plataforma, tudo de graça, demonstração e certificação. Então a gente foi certificado lá atrás. E acho que o nosso ponto principal foi a gente sempre foi muito transparente e sincero, que é o que a gente sempre bate. Eu consigo te entregar isso e eu te entrego isso. Nunca foi da DR1 a gente falar, eu faço esse serviço aqui, já tenho experiência pra caramba, e chegar lá não consegui fazer. Então a gente sempre foi transparente. Nunca fiz, vou tentar fazer assim que eu vou fazer, concordo, beleza. Então até hoje é assim. A gente passa muita transparência do que a gente vai fazer, porque o que a gente mais teve, né, ao longo desse período foi concorrente que falou que sabia fazer, chegava lá e não fazia. Ou chegava lá, não tinha um procedimento correto, tinha um acidente. Que esse acidente, inclusive, prejudica a gente, que é o cara restringe a utilização. Então, na Petrobras, nosso relacionamento de longo prazo foi muito isso, né? Hoje em dia, na Petrobras, não vou falar que não tem fidelização, mas hoje na Petrobras é tudo licitação, né? Então, eu posso fazer um trabalho impecável, acima de qualquer um. Em 3 anos, quando acaba 3 anos, eles têm que abrir uma outra licitação. Né? A parte técnica tem um mínimo a cumprir, né? Mas a decisão deles se tem 10 empresas com o mínimo a cumprir, essa aqui é fora da curva e o preço dele é mais alto, não quer dizer nada. Lógico que eles têm uma parte lá interna de análise geral. Se você tem uma nota para prestar serviço do Petrobras, a nossa é quase 9,8. É bem alta a nossa nota lá dentro.
que isso considera também, né? Se a gente tem uma diferença de preço, pô, Sim, sim. Talvez seja mais assim um critério de desempate ali, do que... critério de desempate a gente tem a vantagem, né? Legal. Mas não é assim, quero selecionar essa empresa. Mas isso Petrobras, quando a gente fala das outras empresas que a gente atua no setor privado, né, de óleo e gás, isso faz muita diferença, entendeu? Que hoje, é o que eu falei, a gente sempre focou muito em processo, segurança, trazer uma equipe ali capacitada, que hoje a regulamentação é muito aberta. Para você pilotar um drone, você tem que ter 18 anos, só isso, para pilotar um drone. Então a regulamentação é muito aberta. Então a gente traz os crivos, por isso a gente criou a DR1 Academy, que era um Nem sabia desse negócio dos 18 anos. Eu achei que se tu pegasse um drone aí e fosse pilotar. Recreativo, eu tô até um pouco por fora da regulamentação, tá? Mas recreativo é bem mais Amplo, né? amplo. Quando você vai para uso profissional, aí você tem umas restrições maiores. Mas a restrição comparada a outros países não é nada, entendeu? Então hoje a gente comprova, todos os pilotos nossos têm como se fosse uma caderneta ali, que é de software, né? A gente consegue saber quantas horas de voo o cara tem, qual equipamento. Então a gente mostra toda essa capacidade que os clientes têm a tranquilidade. Né? Até quando a gente já teve incidente, acidente, a tratativa que a gente dá para o incidente, acidente, que é quando o cara vê que isso é sério. Né? Quando você está rodando o dia a dia tudo certo, ninguém fala nada. Sim. Quando você tem um incidente que você mostra a sua capacidade de mostrar o que aconteceu, medidas que você vai tomar para que isso nunca mais aconteça. Né? Claro. Isso, às vezes, é um problemaço que acaba fidelizando ainda mais. O cara vê sua capacidade de tratar um negócio sério, né? De forma séria. Então, eu acho que é bem por aí a questão da fidelização, né? Que a gente tem hoje com os clientes que a gente Parece uma coisa óbvia, mas que tem que ser dita, né? Transparência. Se você diz que entrega X, entrega X. E não Y, né? Não é prometer acima do que se propõe, do que se dispõe e do que se compromete. E, Matheus, vem cá, cada vez mais a gente vê notícias sobre drone, desde a regulamentação, desde a alíquota para drone, e fazendo o dever de casa, eu vi que recentemente teve uma instrução normativa da Receita que ela entendeu que os drones seriam máquinas fotográficas móveis. E veio uma ação judicial e derrubou esse entendimento. Você quer comentar alguma coisa a respeito da dificuldade das autarquias federais, né? A ANAC e a Anatel, talvez sejam as principais que ousam a dar uma luz? Eu acho que assim, nesse ponto, da parte de receita, né, federal, né, da importação de equipamento, todo mundo sabe que o Brasil, eu não sei o número 100%, mas acho que deve ser o país com a taxa de importação das maiores do mundo, se não for maior. Isso eu comparo com todas as subsidiárias desse grupo que a gente faz parte hoje, que quando eu explico para eles que a gente paga quase 60%, 70% de imposto, às vezes até mais, né, para importar um equipamento, ninguém acredita. Fala, exatamente isso. Sim. A questão toda disso, a maior dificuldade disso é que, assim, se você botar um comparativo de preço do quanto que eu cobro no Brasil, né, que as empresas são capazes de pagar pelo meu serviço, isso que é o maior complicador. Porque quando a empresa lá fora, ela compra um drone jogando valor a 30, 40 mil dólares, né? Ele está pagando lá 200 mil reais, 230 mil reais. Esse equipamento para mim vai chegar aqui a 400 mil reais. Sim. Então, para eu passar esse preço de 400 mil reais é muito mais complexo aqui dentro do Brasil. Então, realmente é um grande problema. Porque se fosse só repassar preço, é fácil, beleza, eu cobro 2 vezes mais que o cara lá de fora, mas não é o caso. Às vezes no Brasil a gente tem que cobrar mais barato que o cara lá de fora. Sim. Então, esse é um ponto. Então, a gente tem que se virar, né? Gerar mais volume, reduzir custo em outras questões, né? Não sei de equipamento. Mas hoje tem algumas linhas de equipamento que tem muita facilidade de comprar no Brasil, então já está bem mais tranquilo. Mas essa questão que você trouxe, esse é um grande problema, porque câmera fotográfica é bem mais cara a importação do que o drone. Entendeu? Então, esse era o ponto de enquadrar. Entendeu? Exemplo, quando você importa um drone, o drone é um valor. A câmera do drone é outra. Entendeu? De importação. Entendi. Bateria é outro. Então, que um drone eu pago, sei lá, 15%, 30% a mais que eu comprei lá fora, a bateria é quase 100% a mais. Nossa. E a câmera é 70% a mais. Entendeu? Então, é um complicador. E a parte de ANAC e DCE, né, que são os órgãos que regulam a aviação. DCE, Departamento de Controle de Espaço Aéreo, regula a parte do espaço aéreo, e a ANAC a parte de registro de piloto, de aeronave, etc. Estão fazendo um trabalho excelente, né? Porque hoje é bem digitalizado o processo dentro do Brasil, né? Muito bom, bem diferente do lado de fora. O lado de fora também é digitalizado, mas daqui é bem integrado.
O único ponto que eu acho bem ruim é essa parte que eu falei da regulamentação de exigência muito baixa. Porque Só esse requisito etário, né? tinha que ter um requisito para empresas, por exemplo, a empresa que atua no setor X, ela tem que ter uma certificação. Perfeito. Ou o piloto que vai atuar nesse setor X tem a certificação. A gente tem até um exemplo hoje de uma caixa, né, que a gente opera remotamente. Então, você instala essa caixa lá o cliente está no Pará, instala a caixa lá no site dele, na área dele, eu consigo operar do Rio, à distância, 100% remota. Sim. Lá fora, como é que funciona? O DSED, lá, a FAA lá dos Estados Unidos, ele certifica a empresa para fazer essa operação. Então, a empresa, o que ele analisa? Qual a capacidade da empresa de entregar isso aqui com segurança? No Brasil, eles certificam o equipamento. Então, se o equipamento está certificado, qualquer empresa pode operar. Entendi. Entendeu? É muito errado. Ele não está analisando o processo dessa empresa. Segurança bem mais fragilizada. Bem né? mais fragilizado. E, ao mesmo tempo, o que acontece? Como é ampla, eles restringem mais, que eles não conseguem controlar. Então, exemplo, aqui tem heliponto, né, no Mar Henrique Simonsen, aqui do lado. Do heliponto, eu não consigo voar próximo do heliponto. Mesmo se eu coloco o que a gente coloca na solicitação de voo, que chama princípio da sombra. O que é o princípio da sombra? Eu estou voando abaixo do prédio. Então eu nunca vou estar encostando ali no helicóptero com o drone. Vou estar abaixo do prédio. Entendi. O helicóptero não vai voar abaixo do prédio. Entendi. Então eles botam uma restrição porque o cara vai lá, antigamente o cara pedia a solicitação do princípio da sombra para voar aqui. E aí o que ele fazia? Ao invés de ele voar abaixo do prédio, ele pedia a solicitação só para estar ok com a regulamentação, chegava na hora de voar, ele voava alto. Aí esse cara ferra a regulamentação inteira. Entendi. Entendeu? Então, essa questão de certificar as empresas faz muito sentido. Que você entende o processo da empresa, entende que a empresa é séria, que ela não vai botar um piloto lá para ficar voando fora da regulamentação. Que é difícil de controlar. Ontem eu vi uma notícia muito interessante do universo dos drones, que duas empresas que entregam alimentos, como se fosse iFood e Rappi, vão poder operar conjuntamente no estado do Texas. A respeito do mercado norte-americano, o que você enxerga? Mais maduro? Mais maleável? Eu vejo como mais maduro, né? Normalmente, na parte de aviação civil, normalmente o Brasil tem uma tendência de... Os países lançam a regulamentação, o Brasil copia e faz ajuste para a regulamentação brasileira. Tá. Então, a regulamentação americana já tem mais tempo que a nossa. Sim. E outra, os Estados Unidos têm muito mais mecanismo de controle. Né? Seja por ação policial na rua, seja por radar, sistema radar, etc. Sim. Então, os Estados Unidos ele trabalha dessa forma que eu falei, ele certifica as empresas. Né? Então, se é uma empresa, se eu quero fazer transporte, né, eu vou lá na FAA e falo, eu quero fazer isso aqui. Ele vai falar, beleza, como é que você vai entregar isso com segurança? Aí você vai comprovar com o cara para A mais B, ele vai te pedir vários sistemas de segurança. Se esse aqui não funcionar, eu tenho esse. Se não funcionar, drone quebrar no ar, tem paraquedas. Então, você vai botando várias questões de segurança que o cara tem essa tranquilidade e te autoriza, entendeu? Essa questão de transporte, tem uma empresa no Brasil que chama Speedbird, que está crescendo bastante, inclusive operações fora do Brasil, de entrega de medicamento, iFood, mas a questão, como é que funciona isso, né? Ele tem um centro de distribuição que ele pega do restaurante e entrega no centro de distribuição. Okay. Aí o motoboy pega dali e leva. Ele não entrega direto na casa do cara. Que nem a gente já viu na China acontecer, né? Exato. Isso está cada vez mais, daqui a pouco vai começar a acontecer realmente a entrega door to door, né? Sai lá do restaurante e entrega na tua casa. Mas isso, o que mais inibe é segurança. Segurança pública, né? O drone está voando numa aerovia que não vai bater no helicóptero, ou o drone está voando numa área que se ele cair, ele não vai bater em alguém caindo em cima de alguém. Então, a análise, por que demora muito para isso acontecer? Não é porque a tecnologia não está pronta, está 100% pronta. A questão é que a regulamentação não permite isso. De forma correta, em termos, né? Interessante. Hoje em dia, a maior dificuldade para empreender com drone seria essa lacuna na regulamentação? Não. Hoje em dia, pensando numa empresa que fosse abrir hoje. Tá? Vamos pensar em empresa que fosse abrir hoje. Hoje não tem, dizer assim, não tem... como é que eu posso dizer? Hoje não tem tantas demandas assim do mercado para tanta empresa. Tá. Então, quem está bem posicionado, está bem posicionado. Se você começar a empresa do zero hoje, né, e começar a operar, vai ser muito difícil você entrar no mercado. Sim. Não é aquele mercado que tem demanda chovendo para atender. Entendeu? Você tem que abrir as portas.
entendeu? E você vai abrir as portas, a empresa acabou de começar, qual a experiência que você vai mostrar, entendeu? Então, eu vejo assim, do nosso sucesso de hoje, né, que mais uma vez a gente sabe que tem muito mais a crescer, é o tempo, né? Lógico, entra várias questões de pioneirismo lá atrás, trabalhar da forma correta, sempre ter essa indicação, né, que a gente faz um serviço com qualidade, com segurança, então você vai indo, né, vai virando orgânico. Né? Hoje a gente trabalha comercialmente muito forte, né, fazendo outbound ali, correndo atrás do cliente, mas hoje quando eu apresento a minha solução para o cliente, meu portfólio de solução, o cara não tem nem noção que existe uma empresa no Brasil que consegue fazer aquilo tudo e tem experiência de fazer isso. Então eu fico imaginando uma empresa começando do zero e vamos lá apresentar. Né? Então acho que o maior gap é isso, o mercado não é tão grande, não é tão grande que eu digo não demanda tanto, você tem que caçar a demanda ali interna. E vocês fizeram isso, indo em feiras, né? Você estava conversando com a gente a respeito, né? de mostrar o serviço, vocês criaram um serviço, educar o seu cliente. Sim. É muita estratégia isso, né? No longo prazo é isso, assim, chega um momento que você não tem 100% de certeza se vai funcionar ou não, né? Claro. Será que vai vir a demanda ou não? Sim. A gente, no meio do caminho, a gente pensou em abrir outras empresas. A gente abriu outras empresas no meio do caminho, nada a ver com o DR1. Eu falei, cara, isso aqui não tá dando certo não, mas vamos continuar trabalhando. Legal. Então, acho que o ponto principal é isso. Resiliência tá ali, resiliência e constância, que é o que a gente mais bate. Né? Tem aquele dia que você fala, cara, o negócio não vai dar certo, mas tu vai lá e de manhã tu tá 8 horas da manhã trabalhando de novo lá até o final do dia. Né? Eu acho que esse que é o ponto principal. Mas realmente é bem complexo, que eu falo isso com muita gente de empreendedor, né? Que eu já ouvi gente falando, abriu um negócio em 6 meses, não deu dinheiro, tá fadado ao fracasso, tem que fechar. Eu falo, cara, não é bem assim, né? Depende de quão pioneiro você está sendo, depende da maturidade do mercado, né? Que às vezes você vai abrir um restaurante, pode ser até ser assim, agora você está inovando, você está trazendo inovação para o mercado, ninguém vai aceitar o negócio em 6 meses, 1 ano, né? Sim. Então a gente demorou muito tempo para o mercado amadurecer. Hoje não está amadurecido ainda, já tem 10 anos. É o que eu falei, a gente ficou quase 5 anos para a empresa ter uma forma. Quase 5 anos, claro, né, para a empresa ter uma forma. Às vezes, lá no início eu começasse a falar que ia ser 5 anos, também a gente já tem que seguir em frente. Né? A gente foi seguindo que é gratificante, né, mas dá trabalho, dá bastante trabalho. E depende de cada mercado. Né? Depende de cada mercado. Legal. Matheus, eu te conheci pelo teu irmão, Ricardo, que é teu sócio, não pôde vir aqui com a gente, mas você tem uma dor e delícia, né? Que é trabalhar com teu irmão. E desde que eu conheço vocês sempre foram muito unidos. Sim. Seja pelas atividades em conjunto, ambos pilotos de helicóptero, sim, o surf, a corrida, a musculação, o kite, né? Teu irmão também faz kite, veleja. Sim. E aí, cara, vamos dar um presente aí pro Rick que tá assistindo a gente. O que você mais admira nele como parceiro de negócios, vai? Sim. Eu acho que o ponto principal que a gente... vocês têm sócios também, você sabe que tem que ter muito fit para ser sócio. Né? Tem que ser complementar ali todo dia. Eu acho que o ponto principal de ter um sócio irmão é confiança. Né? Então isso a gente confia 100% no outro de olho fechado. Né? O segundo ponto é que o Rick hoje, dentro da operação, ele palpa toda a obra, assim, tá qualquer coisa que cai no colo dele, ele vai tocar, vai fazer o negócio acontecer, né? Mas eu acho que o ponto principal da parte societária minha e dele é a confiança. Legal. Né? Eu acho que esse é o ponto principal aí, que não vou falar que é difícil com outros sócios, mas sempre, às vezes você não tem aquele... Cara, o cara nunca vai pensar diferente, ou ter aquele ponto-chave ali, às vezes o cara tem um pensamento um pouquinho diferente, que não quer demonstrar ali, é muito aberto, né? Até aberto demais, às vezes, né? O ruim de trabalhar com irmãos, às vezes é difícil segurar algumas coisas que você pensa, acaba falando na hora. Mas eu acho que são os 2 pontos principais, né? A confiança que a gente tem um no outro e realmente, operacionalmente, tudo que tem em relação a novos projetos, novas empreitadas. Que eu sou aquele cara assim, eu sou muito pé no chão. Mas, ao mesmo tempo, como trabalho no comercial, fico tentando fechar a venda. Não é nenhum projeto de louco, né? Sim. Tudo tem embasamento. E quando tem que operacionalizar, ele mata no peito e toca, entendeu? Então, eu acho que essa complementaridade, né, de cada um, ele consegue tocar mais à frente, tá com o time inteiro, né, tocando, e eu mais por trás ali conseguindo
trazer os projetos. Era para ele estar aqui com a gente. Queria Exato. muito ouvir também como é que ele define o Matheus empresário. Sim. Mas, perfeito, sem problema. Matheus, existem momentos de virada de chave na empresa. Eu queria que você comentasse a respeito da entrada do grupo Aerodyne. Como é que foi essa negociação? Uma negociação de 2 anos, uma multinacional, a maior empresa de drone do mundo, e gostou do serviço de vocês, teve fit. Como é que foi esse início e em que pé está essa relação hoje? Então, com a Aerodyne, a gente... como a gente era uma empresa que basicamente prestava serviço, né, com captura de dados, né, eu falei do início ali do DT3, a gente fazia só captura de dados, entregava a imagem bruta ou relatório em PDF, que é o que convencional. E a gente já estava uns 4 anos buscando uma empresa parceira para a solução de software, que é a integração desses dados, gestão dos dados, já entregar isso com parte de inteligência artificial e tal. E eu comecei, a gente queria desenvolver primeiramente, né? Vamos desenvolver isso internamente e começamos a analisar. Falei, cara, não, a gente não tem experiência nenhuma em desenvolvimento de software, vamos procurar uma parceira. E eu sempre trabalhei muito no LinkedIn. Então, encontrei um cara da Aerodyne, que já sabia que eles tinham um software, conversar para fazer parceria. Então, achei o cara me respondeu, começamos a trocar ideia ali no LinkedIn, marcamos de reunião, começamos a apresentar a empresa para fazer parceria. Ele falou, estamos num programa de expansão no mundo inteiro, né, comprando empresas, participação de empresas que façam sentido, tenham fit com a nossa solução, né, de expansão. E o Brasil é um mercado que a gente gostaria muito de estar entrando. Já tinha conversado com empresas daí, mas não alguém que já está na posição igual vocês já estão. E aí a nossa ideia não era vender participação, nossa ideia era realmente ter uma empresa parceira. E aí começou a andar, foi um processo muito longo, né, como você falou, 2 anos aí de negociação. Por causa de questões de regulamentação. Os caras não entendem de legislação brasileira, trabalhista, tributária. Tem toda a questão de venda de parte societária, valuation, etc. Então, foi bastante tempo. Mas o ponto principal o Grupo Aerodyne tem atendimento global, né, a empresa da Malásia, que atende o mundo inteiro através de subsidiárias. Né? A gente é a subsidiária Brasil, né? Então, como se fosse a Aerodyne Brasil, mas a gente mantém o nome Grupo DR1. Legal. A gente tem a abrangência, né, América do Sul, para alguns serviços, outros tem uma subsidiária no Chile também que atende em parte. Mas o ponto principal é o que a gente trouxe de gama, tanto de reconhecimento de marca. O mercado de drone conhece muito a Aerodyne. Empresas em geral, não. Talvez você perguntar para a Petrobras, não vai conhecer tanto, mas algumas empresas do setor de energia conhecem bem. Né? Mas o que traz isso é esse ecossistema de empresas globais, onde a Aerodyne tem, por exemplo, um contrato na Europa com uma empresa que tem base no Brasil. A gente faz esse contrato global, a gente atende aqui, eles atendem lá. Ou ao contrário, por exemplo, atendo a Modec aqui, ou a Equinor, que é a empresa norueguesa. Sim. Eles podem atender a Equinor lá com a subsidiária da Europa. Mas o principal realmente é a parte do software. Né? Que a Aerodyne já tem uma base de 300 engenheiros de software, que tem alguns softwares envolvidos já para setores específicos, nessa parte de gestão de dados, a análise de integridade ativa de cliente, tudo a partir de um software em nuvem, que é o que a gente mais tem oferecido e expandido aqui no Brasil. Então, esse é o ponto principal. Qual foi a maior lição que você teve que a experiência asiática trouxe para você? Desde o momento de negociação, foi uma negociação tranquila, foi mais... Né, cansativa? Como é que é o modo operandi dele? Que você pode... Primeiro ponto, a gente contratou um escritório aqui, uma boutique de M&A, né, reconhecida aqui. Sem isso, impossível, né, negociar. A gente já tem perdido diversos termos ali contratuais. Mas a negociação deles foi muito, muito profissional. Isso surpreendeu até o advisor, né? A gente não tinha muita experiência com isso, mas surpreendeu bem o advisor. Foram negociações bem tranquilas, né? Botando o ponto de cada um. Né? Mas, com certeza, quando você está vendendo parte do seu negócio, é estressante. Né? Mas foi bem tranquilo. A empresa é muito profissional. Muito profissional. Tem funcionários bem capacitados que trabalharam em grandes indústrias na Malásia. Então, gente com bastante bagagem na negociação. E para a gente no Brasil também, isso trouxe, né, muito profissionalismo na empresa. Até porque um ponto positivo para a gente é que a gente deixou de ser sócio, né, e operador, que a gente virou sócio / executivo. Né, que a gente teve que assinar um contrato de executivo. Então, hoje até perante a minha equipe, eu falo, pessoal, o meu assento também
pode cair, né? Não sou só tô aqui. Verdade. Então, Ônus e bônus, te né? traz pra dentro do time também. Ó, Total. também eu tô aqui por resultado. Total. Se eu não fizer por onde, eu posso sair. Sim. Né? E é difícil dividir, mas é muito importante dividir isso também. O que é sócio, o que é executivo. Né? Eu tenho um Prolabore e aqui eu sou sócio. Né? A minha decisão aqui é diferente da decisão daqui. Então foi bem positivo aí também pro profissionalismo da empresa. Matheus, parabéns pelo momento que a empresa goza hoje. Depois de muito trabalho, muito esforço, atenção às circunstâncias da vida, às vezes se divertindo com seus amigos, você faz uma filmagem e vem um cara, pô, me dá essa filmagem aí, e mudou para sempre a sua vida, né? Ainda bem que você teve essa intuição, esse feeling, ter o teu irmão perto, paixões parecidas. E eu gostaria de convidar todo mundo a assistir também o podcast do Grupo DR1, que o Matheus foi entrevistado. Qual o nome da menina da... Ana do marketing. Pela Ana, que Martins. fez um ótimo trabalho de entrevista. E vocês encontram essa entrevista na íntegra no canal do YouTube do Grupo DR1. Correto, Matheus? Correto, corretíssimo. Se precisar de informação dentro da empresa também, a gente tem o site do Grupo DR1, tem YouTube, Instagram, muito bem desenvolvido lá e gerenciado pela Ana. Né? Tem todas as informações da empresa lá também. E o site novíssimo, um site realmente muito intuitivo, vocês conseguem ver toda a equipe, a foto de cada um, o que cada um faz, os segmentos de atuação. Gostou, Queiroz? Gostei. Tá afim de Acho comprar que um dá drone? pra ficar mais umas 2 horas aqui Tá falando, afim de comprar um né? drone? Eu economizei. Nós fazer umas filmagens? Mas ele não vende drone, né? É só pra isso, eu entendi. Mas eu sempre quis pilotar um só se drone. você precisar. É. Tô vendo que tu não precisa, não. Eu sempre tive vontade, eu nunca pilotei. Você falou, pô, já tem mais de 18 anos, já dá pra pilotar o Você drone. tá criando um monstro. O cara começa a colecionar drone. Cara, o que eu recomendo você quer comprar pra viagem muito, quero fazer igual de imagem, beleza. Agora se for pra brincar, não compra não. Voar 2 vezes, vai ficar na estante, não vai usar nunca com mais. certeza. É a tônica, você percebe isso no isso. nosso círculo de 100%. amigos? Não, seria legal aquele que, pô, traz aí, um dia você traz pra gente e a gente põe. Cara, eu tenho. Pessoal, eu não uso. É. Não uso. Viagem, cara, Mas esqueci quando o você vai drone. viajar com a tua namorada... Cara, né? Ela me cobra. Cara, cadê o drone? Eu falei, cara, não tô afim de mexer com drone. É, porque virou trabalho, né? Pô, sai de drone pra lá, né? Mas é isso, assim, pra filmagem é excelente, né? Tem a imagem absurda da viagem. Mas pra quem usa pra brincar, igual o pessoal comprava aeromodelo antigamente, né? Aí não tem nada a ver. Você não brinca. Eu ia em 20 minutos eu ia Cara, e ela parar. traz muita alegria, né? Quando você tá no churrasco com teus amigos ali, pô, no final a de galera luz fica vem, amarrada, né? drone, traz alegria. Eu fui no é uma coisa casamento muito esse final de bem-vinda, semana e sempre. tava. Aí a noiva ia entrar e ficou todo mundo em silêncio daqui a pouco. só o drone falando. Barulheira. Casamento do Era isso ou era um enxame de abelha, né? Sim. Era o casamento do João. João. Eu fui lá em Campo. Bom, muito obrigado pela audiência. Mais uma vez, nós estamos no YouTube, Lapore Queiroz, advogados. Como é que tá? É Lapore Queiroz Lembrando Podcast, ou LQ Podcast. Podcast. E também no Spotify. Esse foi Matheus Maia e Ricardo Maia, os irmãos à frente do Grupo DR1, maior grupo de soluções de drone no Brasil. Grazie mille. Valeu, obrigado. Muito obrigado. Valeu.